Meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Prof. Abacuque Sodré. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional e também professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional, além de ministrar cursos em outros programas de pós-graduação e também cursos de extensão universitária em outras organizações, né? Pois bem, dito isso, aqui no canal nós sempre tratamos de alguns temas muito relevantes. Quais temas? Primeiro, direito constitucional. Segundo, também tratamos sobre questões envolvendo processo civil, especialmente questão da interpretação da legislação processual e também teoria geral do direito, voltado para a teoria da decisão, especialmente fazendo uma análise da argumentação jurídica. E fazendo uma simbiose desses casos, nós fazemos uma análise também dos principais casos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Como a maioria dos casos envolve teoria da Constituição, então, nesse ponto, a gente combina todos esses aspectos para fazer a análise para vocês. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos tratar de um tema que as pessoas às vezes confundem, tem alguma confusão acerca da interpretação dos tratados internacionais. Então, ali tem a previsão no artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que tratam ali da questão dos tratados internacionais, né? O parágrafo 2º diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, aqueles que o Brasil tiver ratificado. E o parágrafo 3º, incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, fazendo uma análise do texto constitucional, a princípio nós verificamos que existem 2 espécies de tratados internacionais internalizados, ou seja, 2 espécies de internalização de tratados internacionais, apenas fazendo a exegese, ou seja, a análise do que está estabelecido no texto da Constituição. Nós temos então uma em que submete a interpretação que se trata de norma de status formal, então, de lei ordinária, e aquele status de emenda constitucional. Então, tenho 2 espécies de internalização de tratados. Uma, ambas do ponto de vista formal. Então, uma vai ensejar que o tratado seja internalizado como uma lei ordinária, ou seja, ela está abaixo da Constituição e impede igualdade. Uma vez, por exemplo, o Brasil ele ratifica, né? Ele assina, o presidente lá celebra o tratado internacional, nos termos do artigo 84, inciso 8º, que ele é o que tem a competência para celebrar e assinar, submete ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional dá o decreto legislativo, seja na forma, por exemplo, da legislação ordinária, ou seja, a maioria simples, a maioria dos presentes ali vota e aprova, e ato contínuo, o presidente, nos termos do artigo 84, inciso 4º, publica o decreto de ratificação. Então, está ratificado, internalizou aqui, eu tenho a legislação ordinária, status, então ela ingressa no ordenamento jurídico como uma lei ordinária. Se existir uma lei ordinária em sentido contrário, ocorre a chamada revogação tácita, porque ela tem o mesmo status de legislação ordinária. Tudo que for, lembra, lex temporalis, né? Então, lei posterior, a regra da lex temporalis, lex posterior revoga lex anterior, ou seja, lei posterior revoga lei anterior. Então, esse é um critério aí de análise. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, então, se o presidente ele celebra o tratado e se trata de um tratado de direitos humanos, ou seja, aqueles que dizem respeito a direitos fundamentais da pessoa natural, especialmente, esses tratados eles podem ser
eles são celebrados pelo presidente, artigo 84, inciso 8º, e a forma de aprovação no Congresso Nacional se dá nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, na forma de emenda constitucional, ou seja, o presidente apresentou lá a celebração e o Congresso Nacional vai emitir, então, um decreto legislativo com base no rito das emendas constitucionais. Então, como funciona? Artigo 60, parágrafo 2º e 3º. Então, vai ser discutida em cada uma das casas do Congresso Nacional, lembra? Câmara dos Deputados e Senado Federal, então começando na Câmara dos Deputados, vai ser votado em 2 turnos, então primeiro na Câmara, depois no Senado, depois na Câmara, depois no Senado, devendo ser aprovado com um quórum de 3/5, né? Então em cada uma das casas, em cada uma das votações, e promulgado o decreto legislativo pelo presidente do Senado, como é típico do artigo 49, inciso 1º. Então ele foi publicado como uma emenda constitucional, então esse tratado vai passar a ingressar o sistema jurídico como um elemento do bloco de constitucionalidade, ou seja, vai ter status de emenda constitucional, porém não vai alterar o texto da Constituição, ele vai estar ao lado da Constituição e óbvio, vai acrescer direitos e retirar restrições que com eles forem incompatíveis. Mas será um documento à parte, formará o bloco de constitucionalidade, como já ocorre hoje com 2 tratados, que é o Tratado 6949 de 2009, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, então Convenção de Nova York, e o Decreto 9522, que foi promulgado, então, o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas. Então, temos esses 2 decretos, então, 6949 de 2009 e o Decreto 9522 de 2018, que figuram como elementos do bloco de constitucionalidade, ou seja, tem status de emenda constitucional, mas são documentos à parte da Constituição, trazendo novos rolos de direitos ou eliminando restrições. Lembrando que a regra geral dos direitos humanos se rege pelo princípio da vedação do retrocesso. O que isso significa? Uma vez retirada uma restrição ou acrescido um direito, ele não poderá ser revogado sequer pelo poder constituinte originário. Então, essa seria aí uma limitação propriamente até material dentro da teoria dos direitos humanos. Pois bem, então, do ponto de vista da exegese, ou seja, daquela interpretação que busca a vontade do poder constituinte derivado, ou seja, aquele que reformou a Constituição, e do poder constituinte originário que trouxe o parágrafo 2º, então nós temos 2 categorias do âmbito de vista formal. Uma na forma de lei ordinária e outra na forma de emenda constitucional, ou de elemento do bloco de constitucionalidade. Pois bem, então, uma coisa que eu quero tratar com vocês, só que existe uma outra interpretação. Então, essa é a interpretação do ponto de vista legislativo, ou seja, do ponto de vista do poder constituinte derivado, então, do poder constituinte originário, nos termos do parágrafo 2º, então, que é a legislação ordinária, e a do poder constituinte derivado, derivado que trouxe a possibilidade do ingresso, da formação do bloco de constitucionalidade, do ingresso dos tratados de direitos humanos como emendas constitucionais, como ocorreu com a emenda constitucional número 45 de 2004, que trouxe o parágrafo 3º, permitindo então essa formação do bloco de constitucionalidade. Porque até então, até a emenda 45 de 2004, a Constituição era formada unicamente, o sistema constitucional, ou seja, dentro daquelas escadas, lembrando, o sistema kelseniano é um sistema de escadas, nada de pirâmide. Pirâmide é Bobbio, sim, é um discípulo de
de Kelsen, um normativista, desenhou ali a pirâmide. Você pode ver até naquele livro dele, Teoria Geral do Direito, ou a Teoria do Ordenamento Jurídico, que ele vai tratar ali do desenho da pirâmide. Kelsen nunca falou em pirâmide, Kelsen falou em teoria escalonada. Então, seja você adotando a teoria escalonada de Kelsen, que está lá no degrau, no primeiro degrau, a Constituição, ou no formato da metáfora de Bobbio, da pirâmide, em que a Constituição está no topo, ambos desses pontos, ali ao topo, ao lado da Constituição, são os decretos que ratificam, então, os tratados de direitos humanos. Então, forma-se o bloco de constitucionalidade, um elemento. O bloco de constitucionalidade surge ali na França, né, na teoria do direito constitucional francês, em que, por exemplo, até hoje vige uma parte que integra a Constituição as declarações do direito do homem e do cidadão, uma parte da Constituição de 1791 e alguns trechos dos direitos constitucionais previstos em algumas constituições das repúblicas que se formaram na França. A França conta cada constituição como uma república. E aí essa soma de regras constitucionais chama-se bloco de constitucionalidade. Aqui no Brasil, nós temos o nosso bloco de constitucionalidade, que é formado pela Constituição Federal e o lado os tratados de direitos humanos aprovados no rito da emenda constitucional, nos termos do artigo 60, né, parágrafo 2º e 3º, combinado com o artigo 5º e parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, do âmbito do ponto de vista legislativo, nós temos, do ponto de vista legislativo, ou ali do constituinte originário, constituinte pensando no legislativo, do ponto de vista daquele que exerce o poder de criação de leis, seja ali do âmbito lato sensu, então, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, sobre a ótica dessa leitura. Então, se uma leitura subjetiva, a vontade do constituinte, está atrelado a essas duas formas. Do ponto de vista formal, então, temos o status de lei ordinária e de emenda constitucional. Porém, como funciona essa questão? Lembrando que o sistema jurídico brasileiro havia adotado, ratificado vários outros tratados antes do parágrafo 3º do artigo 5º, ser inserido pela emenda constitucional número 45 de 2004, sobre direitos humanos. Exemplo típico é o decreto 678 de 92, que ratificou, então, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, a convenção da OEA. A OEA é Organização dos Estados Americanos. Então, aqui o Brasil ratifica em 1992, então, ali, por meio do decreto 678, a Convenção Interamericana, ou seja, de Direitos Humanos, ou a Convenção Americana, como vocês prefiram chamar. Pois bem, ela é anterior a essa legislação. E aí surgem as dúvidas. E aí, qual que é o status? Como que funciona? Qual é a forma? E tem uma questão fundamental. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental diz respeito a uma análise do próprio texto constitucional. O próprio texto constitucional, então, ali no artigo 5º, inciso 67, ele diz acerca da prisão civil. E aí ele diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo pelo responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia e do depositário infiel. Pois bem, se eu tenho ali o depositário infiel e também a questão da prisão do depositário infiel e da prisão por dívida pelo inadimplemento voluntário de pensão alimentícia, ou seja, de alimentos, prestação de alimentos. Temos então nesse ponto uma questão fundamental. E aí, você pegar aqui, então peço para que você abra aqui seu decreto 678, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 7º, item 7, ninguém deverá ser detido por dívida. Este princípio não limita mandados de autoridade judiciária competentes pedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, item 7 do artigo 7º do decreto 678
de 92, que promulga a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado Pacto de São José da Costa Rica, o qual ele foi celebrado em 22 de novembro de 1969, ou seja, de 69 até 92, então se passaram muitos anos aí para que ele fosse ali reconhecido e ratificado, internalizado no sistema jurídico brasileiro. Então, tendo esse ponto de vista, então, a partir desse ponto de vista, nós temos duas possibilidades. Uma foi a interpretação dada pelo Supremo e a outra é uma análise que nós fazemos dessa própria interpretação. Primeiro, o que o Supremo disse? Pensa, não é possível então que uma norma constitucional seja revogada sem alterar o texto da Constituição em regra. E então, nesse sentido, ele entende que aquela norma que era de eficácia plena, ela passou a ser de eficácia contida ou restringível, ou seja, passível de restrição pela legislação infraconstitucional. Então, o artigo 5º, inciso 67, então se a gente olhar aqui, verificar, então, artigo 5º, inciso 67, previa ali a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. Pois bem, então, se discutia muito essa questão, se judicializou, e o STF, então, nos REs 466 e 343, então, RE 466, 343 e 349, 703, então 349 e 703, de relatoria dos ministros César Peluso e também Carlos Aires Brito, e também no HC 95967, de relatoria da ministra Ellen Grace, o Supremo fixou uma interpretação acerca desse dispositivo constitucional, estabelecendo a súmula vinculante número 5, lembrando que a súmula vinculante também foi inserida no texto da Constituição, no artigo 103A, pela emenda constitucional número 45 de 2004. O que o STF fixou o entendimento? Que se tratava então de uma norma de eficácia contida, que podia ser restringido pela legislação infraconstitucional. E uma da legislação infraconstitucional seria o decreto 678 de 92, artigo 7º, item 7. Pois bem, mas não foi só isso que o STF fixou. Lembrando então que a restrição normalmente é parcial ou feita pelo legislador infraconstitucional. No caso, ocorreu aqui uma restrição total, ou seja, um impeditivo para essa dívida. Então, o STF fixou o entendimento que não comportaria mais a prisão do depositário infiel, aqui estabelecendo a súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, não é mais possível, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a prisão civil do depositário infiel. Pois bem, então o STF entendeu que ocorreu a norma era de eficácia contida e o decreto 678 de 2000 e de 1992 restringiu ali a prisão do depositário infiel. Pois bem, se a restrição é sempre parcial, aqui nós vemos que há um equívoco argumentativo. Do ponto de vista racional, o que ocorreu não foi a transformação de uma norma de eficácia plena para uma norma de eficácia contida. Não, o que ocorreu foi a chamada mutação inconstitucional. O que significa, professor? Significa que houve uma mudança inconstitucional? Vou explicar. Segundo Ana Cândida Ferraz, então existem duas modalidades de mutação. Mutação constitucional, elas dizem respeito, no âmbito geral, a mudanças informais no texto da Constituição. Então, há uma transformação na sociedade e há uma mudança na Constituição. Então, aquilo que era inconstitucional passa a ser constitucional. Então, mutação constitucional. Mutação inconstitucional era constitucional. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 67. A prisão do depositário infiel era uma restrição estabelecida pela Constituição. Pois bem, na transformação da sociedade, na evolução, na ratificação de tratados, houve uma mutação inconstitucional. Então, deixou-se de ser constitucional aquela restrição e passou a ser inconstitucional. Então, uma mudança silenciosa, não informal. Ela é informal porque ela não depende da atuação do poder constituinte derivado. Aqui, então, óbvio que o poder constituinte derivado poderia fazer uma emenda e retirar a prisão do depositário infiel, pois
nesse caso, se tiraria uma restrição. Então, hoje, com a questão da norma de eficácia contida, assim, se viesse algo para retirar para restabelecer essa possibilidade, se descumpriria o princípio da vedação do retrocesso. Então, melhor forma de interpretar essa situação não é que se trate de uma norma de eficácia contida, como fez o STF, e ao mesmo tempo permitiu que o decreto 678 pudesse, então, expurgar do ordenamento jurídico a prisão do depositário infiel. O que mais nos parece correto seria que se trataria de uma mutação inconstitucional, ou seja, de uma mutação, o texto era constitucional, então ali havia uma restrição constitucional, que se tornou inconstitucional no decorrer do tempo. Porém, para você que estuda para OAB, para concurso público, você tem que adotar o quê? A posição do STF, dizer que se trata de uma norma de eficácia contida, essa norma, então, foi restringida pelo decreto 678 de 92, artigo 7º, item 7, e que não poderia. Pois bem, porém, essa não nos parece ser a racionalidade. Aqui a gente faz, então, sempre as ressalvas de análise técnica do ponto de vista argumentativo. Pois bem, então do ponto de vista ressalvada a questão zetética, ou seja, da discussão, da análise da racionalidade, vamos à questão dogmática. Então, como ficou a questão da interpretação no âmbito judiciário, ou seja, como o STF interpreta, e aqui fica então a disposição de como ficam os tratados de direitos humanos. O STF entendeu então que, primeiro, existem duas espécies normativas diversas para tratados internacionais. Existem então, primeiro, os tratados internacionais que têm status de emenda, ok, isso aí já está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E no âmbito infraconstitucional, que ele chamou de tratados com natureza infraconstitucional. O que é infraconstitucional? Que é abaixo da Constituição. E aqui ele faz duas subclasses. Quais são essas duas subclasses? Primeiro, a classe dos tratados aprovados como legislação ordinária, lá antes do parágrafo 3º do artigo 5º, ser inserido pela emenda constitucional número 45, então, seja antes ou mesmo depois, os tratados de direitos humanos internalizados como legislação infraconstitucional, ou seja, como lei ordinária, aprovados pela maioria dos presentes, ali então se reúnem os presentes aprovam por maioria e é ratificado então pelo decreto legislativo como legislação ordinária. Nesse caso, então, temos duas classes. Se forem tratados de direitos humanos, o STF entendeu que se trata no âmbito formal de legislação ordinária, mas a sua natureza material é de norma supralegal, ou seja, ela está acima da lei. Então ela está, do ponto de vista do âmbito lá dos degraus ou da pirâmide, ela está acima da lei ordinária. Então ela é infraconstitucional, mas ela é supralegal. Então ela está acima da legislação. Se forem tratados de direitos humanos que foram anteriores à emenda constitucional número 45 de 2004, ratificados como legislação ordinária, ou posteriores que tenham sido ratificados. Até hoje não veio nenhum outro tratado de direitos humanos ratificado como lei ordinária. Pois bem, então, tratados de direitos humanos, que não forem ratificados como emenda, têm natureza supralegal. E os tratados gerais, aqueles de pessoa jurídica, de questões econômicas, esses que não estão atrelados a direitos humanos, esses têm natureza de legislação ordinária. Então, segundo o entendimento fixado nos REs 466, então 466343 e 349703, então 466343 e 349703, e no HC 95967, ficou fixado o entendimento então que existem três espécies de disposição normativa de tratados. Tratados de direitos humanos aprovados como emendas constitucionais, nos termos do parágrafo 3º, têm status de emenda constitucional e integram um bloco de constitucionalidade. Existem dois: Decreto 6949 de 2009, Convenção de Nova York, Convenção Internacional de Nova York sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, esse é o protocolo facultativo, e o Decreto 9522 de 2018, ou seja, Tratado Internacional de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas. Então,
temos esses dois tratados que integram um bloco de constitucionalidade. Depois, no âmbito infraconstitucional, eu tenho as normas supralegais, ou seja, os tratados de direitos humanos que ingressaram no ordenamento jurídico, ou seja, foram aprovados por decreto legislativo na forma de lei ordinária. Exemplo, a declaração, a Convenção Americana ou Interamericana ou o Pacto São José da Costa Rica, decreto 678 de 1992, tem status de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Ou seja, se houver um conflito de normas, ela tem uma hierarquia material, não formal. Formal, ela é como se fosse lei ordinária, mas do ponto de vista material, então, se houver uma contrariedade, então, do ponto de vista material, essa contrariedade prevalece, então, o tratado. Então, porque o tratado, ela é uma norma supralegal no âmbito da autoridade. Então, mesmo que seja uma lei ordinária posterior ao tratado, ela não se compatibilizando com o Tratado de Direitos Humanos, ela ali, então, ela deve sofrer, não deve ser considerada como enquadrada no sistema jurídico. O que se chamou, até convencionou chamar de controle de convencionalidade, ou seja, aquele que é feito pelo STJ quando esse tratado ingressa no ordenamento jurídico como legislação ordinária, e o tratado de convencionalidade barra constitucionalidade quando ele ingressa como emenda constitucional, que é tipicamente de análise do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, minhas amigas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vamos só relembrar, então, no âmbito, a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, foi possível, então, que os tratados de direitos humanos fossem ratificados como emendas constitucionais, passando, então, ao Brasil adotar a possibilidade do bloco de constitucionalidade, que se formou pela primeira vez com o decreto 6949 de 2009 e foi acrescido pelo decreto 9522 de 2018. Então, temos os tratados de direitos humanos, quando aprovados no rito do artigo 60, parágrafo 2º e 3º da Constituição, isso é, como emendas constitucionais, proposta aprovada em duas casas, em 2 turnos de votação, com 3/5 de quórum, né? Então, tem que ter 3/5 dos votos dos membros da casa, e ele entra, então, como emenda constitucional. Caso ele seja ratificado como legislação ordinária, então, por maioria dos presentes, ele passa a ter, então, status de lei ordinária, então, status formal de lei ordinária. Porém, se ele for de direitos humanos, ele tem o status de norma supralegal. Se ele não for de direitos humanos, apenas de legislação ordinária, podendo ser, por exemplo, ser revogado por uma lei interna aqui do sistema jurídico brasileiro que seja posterior ao tratado. Então, temos tratados de direitos humanos como emendas constitucionais, tratados de direitos humanos aprovados como legislação ordinária que tem status material de norma supralegal, e tratados internacionais ratificados e aprovados pelo Congresso Nacional como legislação ordinária, tem status de lei ordinária. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa questão tenha sanado a dúvida de vocês, e eu estou aqui à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Precisando, pode contar conosco. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, o seu joinha. Se quiser fazer algum comentário aqui, eu agradeço e respondo com brevidade. Essas eram as lições e as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca dos status normativos, então do status normativo, então da forma da internalização dos tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro, e queria compartilhar com vocês então a forma como ocorreu a transposição pelo Poder Constituinte originário, pelo Poder Constituinte derivado, especialmente com a emenda constitucional número 45 de 2004, e também com a interpretação do STF no RE 46343 e 349703, então REs 466343 e 349703, e o HC 95967, que deram causa à
súmula vinculante número 25. Também é importante, então, vocês terem essa noção dos tratados e gostaria de agradecê-los aqui por esse tempo e que estamos juntos. Até um próximo encontro, e se você ainda não seguiu o canal, se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você faça sua adesão ao canal, aqui se inscreva, para que você possa receber vídeos sobre direito constitucional, direitos humanos, teoria geral do direito e análise das principais decisões do STF. Eu conto com a sua participação nos nossos vídeos e um forte abraço, até a próxima.